e depois estaremos ministrando aqui a palavra que Deus colocou no nosso coração. Até que os irmãos encontrem a passagem, segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o nosso pastor Josias nos deu, sabendo que sempre é uma responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. Ainda mais quando nós temos os nossos pastores à nossa retaguarda, né? Glória a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz de ver alguns amigos que eu convidei, entre eles o meu discipulador, o meu pai na fé, meu amigo, presbítero Aparecido, a vossa esposa que está ali à direita, ao lado também da minha esposa. Estou aqui hoje porque esse homem me instruiu. Pastor Robson, aquele senhor me deu a aliança que eu carrego no dedo. Me discipulou, praticamente fez o nosso casamento, sempre nos deu uma cobertura. Isso é muito bom e eu fico muito feliz pelo convite que fiz e pela aceitação. Todos acharam? Vamos ler o verso primeiro. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Confesso que, ao receber o convite de ministrar a palavra de Deus, assim como todos os obreiros, vamos logo estudar a Bíblia e buscar de Deus a direção. E por vários textos passados e livros também escolhidos, por que não dizer até pregações já pregadas, o Senhor não nos deu a mensagem e isso foi nos inquietando até que Deus nos levou a essa passagem bíblica. Após ler então essa passagem bíblica, também fiquei pensando no tema que daria essa passagem para ministrar. Então, pela quantidade de observações que vamos fazer juntos aqui, não encontrei um tema específico nessa mensagem. Porém, nós temos aqui uma porção bíblica, em uma divisão da Bíblia que chamamos de divisão histórica. Segundo o livro dos Reis, narra um pouco da história de Israel, dos reis, e nesse texto mais específico do profeta. E nós sabemos que há dois passos a ministrarmos a palavra do Senhor, sendo eles primeiro a interpretação e depois a aplicação. Então eu gostaria com toda a igreja que juntos pudéssemos interpretar essa passagem bíblica e depois aplicá-la em nossa própria vida de formas a ser abençoados por Deus. Amém? No texto que lemos, ou no versículo 1, nós encontramos alguns personagens, um deles Eliseu e outros personagens cujo nome não é revelado, mas alguns jovens, alguns discípulos ou filhos dos profetas. É um enredo pequeno, tem poucos personagens. Este texto é praticamente a sucessão do ministério de Eliseu com a ida de Elias. Elias, o grande profeta de Israel, o Senhor o levou e agora Deus deu toda a responsabilidade na ocasião a Eliseu, o seu discípulo. E Eliseu então herda também a função de administrar aquela pequena casa, que alguns chamam de casa de Elias, ou a escola dos profetas, ou um lugar em que eles se reuniam. Eliseu agora estava responsável por administrar tudo aquilo. E este Eliseu, ele não estava despreparado. Eliseu não era qualquer um. Ele foi discípulo de Elias. E porque não tinha ele a porção dobrada do que havia em Elias. Deus não chamou Eliseu porque andava com Elias somente. Deus chamou Eliseu porque Eliseu tinha a graça, o poder, a unção, a autoridade que tinha em Elias. E nessa ocasião, este profeta humildemente ouve as pessoas que estão do seu lado. Quando alguns jovens, alunos, discípulos, falam ao seu mestre:
E repetirei aqui o versículo. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Neste momento, este jovem ou estes jovens tiveram aqui uma visão do desconforto, do problema, da crise que havia agora se instalado naquela casa. Quando Elias iniciou o seu ministério profético com pessoas que ali estavam, ou quando Eliseu assume então esse ministério com pessoas que ali estavam, eles não assumiram aquilo apertado ou estreito, mas o desconforto gerou então uma crise. Ninguém casa já falando ao pastor, ao padre na ocasião: olha, eu vou casar, mas daqui 10 anos eu já vou me separar. Quando casa, declara amor, declara a palavra que vai viver até a morte. Mas a crise faz com que este casamento venha a se acabar. Ninguém entra numa empresa já falando: olha, você está me empregando, o salário está ótimo, mas daqui 2 anos eu vou embora. Não, nós entramos para crescer, para ganhar e se estabilizar ali. Mas a crise de relacionamento ou qualquer outra pode nos tirar. Ninguém aceita Jesus falando: pastor Josias, eu vou aceitar Jesus hoje eu sou crente, mas daqui 3 anos eu vou embora, eu vou desviar, pastor. Ninguém faz isso. Mas a crise que também invade a igreja ou a vida pessoal de uma pessoa pode fazer como que ela vá embora. A crise é um problema sério. E agora nós encontramos um profeta, seus discípulos, uma escola de profeta, vivendo em crise, em desconforto. Mas, como disse, Eliseu não era qualquer um. Eliseu não tinha apenas uma carteira no bolso falando: olha, eu sou profeta, tá? Eliseu era alguém que tinha nele a porção dobrada que tinha em Elias. Eliseu era um homem que tinha a graça dobrada do que tinha em Elias. Se eu pudesse fazer um pedido hoje igual a Eliseu fez, eu olharia para o pastor Josias e falar: pastor, eu quero ser 2 vezes o que o senhor é. Pastor Robson, eu quero ser 2 vezes o que o senhor é. Pastor, eu quero ser 2 vezes o que o senhor é. Eu quero ser 2 vezes o que tu és. Foi isso que Eliseu disse. Pastor Agnello, quero ser 2 vezes o que o senhor é. Ah, se Deus me fizesse assim. Deus fez com Eliseu 2 vezes o que fez com Elias. E por isso, aonde Eliseu estava, seus discípulos estavam crescendo. Porque as pessoas estavam vindo à escola dos profetas. Porque na escola dos profetas tinha profeta. Porque na escola do profeta Deus direcionava as pessoas. Porque na escola dos profetas não tinha blá blá blá. Tinha a mão de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus. Aleluias. Mas a crise também chegou lá. E que venha a crise. E que venha os problemas. E que venha as dificuldades. E que venha as batalhas. Porque Deus, no momento da dificuldade, te dará vitória. E tu serás abençoado por Deus de forma a glorificar o nome de Deus. Eliseu dá ouvido agora àquela crise. Só que a crise chegou num ambiente que não havia divisão, havia união. A crise chegou num ambiente que havia a palavra mencionada, quase todas elas no plural. Se nós olharmos o texto, não está escrito lá: e disse o jovem. Está escrito: e disseram, todos disseram, todos. A crise chegou em um ambiente de união, de coletividade. A Bíblia diz: reino dividido não prospera. Todavia, a prosperidade está na união. A mesma Bíblia nos diz que o período mais abençoado do povo de Israel foi quando Davi conseguiu unir as 12 tribos de Israel. Quando ele fez aquela façanha de trazer as 10 tribos do norte para congregar no sul, foi o momento mais abençoado do período do Reino Unido. E ainda quando eu estava lembrando dessa passagem, eu fiquei pensando qual foi o mecanismo que Davi usou para unir essas tribos.
não foi a sua palavra como rei, não foi o medo que eles tinham de Davi. Eu vou falar para você, foi a arca da aliança que estava no sul, aonde tem a presença de Deus, o povo vai, aonde vai se une, e aonde se une é a bênção de Deus. A escola dos profetas não estava dividida, os jovens não estavam querendo ser um melhor do que o outro, eles estavam unidos, a ponto de que disseram os filhos dos profetas: o lugar que habitamos é estreito demais para mim. Não, para nós. A dificuldade não é minha, é nossa. As lutas não são só minhas, são as nossas lutas, os nossos problemas e as nossas crises. Nós não oramos pela nossa crise. Desculpa, eu não oro pela minha crise. Eu devo orar pelas nossas crises. Eu devo lembrar do pastor Joel. Eu devo lembrar desses pastores. Eu devo lembrar desta igreja. Vocês devem lembrar de mim. Nós devemos lembrar daqueles que passam as crises. E ainda diz a palavra do Senhor, que neste momento estava se fundindo a experiência de um profeta com o dinamismo, a visão, a força, a ousadia desses jovens. Porque jovens são assim, dinâmicos, corajosos, vão para frente, não tem medo, tudo é novo. E eles se fundiram agora junto com a experiência do profeta, sem nenhuma restrição. Sem nenhuma restrição. Eu vou falar. Tem lugares por aí que os jovens não se dão com pessoas de maior idade. Tem lugares por aí que os senhores de maior idade olham os jovens como que eles fossem uma escória da igreja. Mas nesta noite nós olhamos eles como força, como dinamismo de Deus para a geração futura. Um dia, pastoreando uma igreja, eu disse aos jovens assim, eu falei: olha, eu entendo vocês e quero que vocês entendam os nossos obreiros de maior idade que temos aqui. Vamos entender eles também, vamos respeitar eles também, porque aí nós vamos crescer. A escola do profeta estava unida, a experiência do profeta com a força daqueles jovens. Essa é uma virtude maravilhosa. A visão daqueles garotos, a visão daqueles jovens eram de crescimento. E quando eles vão para